tem, vai ligar da onde pra onde, né? Não tem o menor cabimento, mas ele não tá preocupado em resolver, ele não tá preocupado pra propor algo que de fato fosse viável. Pra gente entrar no tema polêmico, a da lei anti-Oruan. O Léo tem umas perguntas boas, né, Léo? Bom, eu já fui até, inclusive, em 2 podcasts defender o seu projeto. Eu acho que isso é o mínimo, que eu não quero meu dinheiro sendo gasto com uma apologia a crime. Tá? Isso é o mínimo. Eu já, no geral, eu acho... A gente percebe isso, né? Existe uma certa relação. Eu não conheço uma pessoa estudada, uma pessoa de alta inteligência que ouve funk. Então, eu não conheço. Então, a gente vê que tem uma relação de baixa inteligência com gostar desse tipo de funk carioca. Não tem, Léo? Uma pessoa inteligente? Eu não conheço nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Tá? E a gente vê o seguinte, tá se começando um tipo de negócio que é extremamente perigoso. Porque você pega o traficante, ele tem uma fortuna, aí ele bota o filho dele, paga toda a melhor estrutura para fazer o filho dele ser um sucesso, entre aspas, e usa o filho dele para lavar dinheiro. Então isso tem que acabar, inclusive, porque o cara pode chegar a fazer um show e falar assim, ó, tinha 5 bilhões de pessoas lá no meu show. Né? Então tem show de funkeiro aí que nem o Woodstock teve tanta gente como teve o show do cara. E o cara tá lá lavando dinheiro, falando que tem 10 milhões de pessoas no show dele. Então isso E você vê que é sempre dinheiro vivo, né? sempre todo mundo paga no dinheiro vivo. Dinheiro vivo, nossa. Então, eu achei a sua lei ele é excelente. O que eu achei errado na sua lei? Você pessoalizar. Você colocar o nome anti-Oruan. Porque quando eu pessoalizo, lógico que o Estado ele tem que ser, a própria justiça tem um símbolo da estátua com a venda. Né? E a justiça, ela não pode ser pessoal. Ela não pode olhar, eu vou fazer isso porque é o Leonardo. Ela tem que ser impessoal. Então, se você faz um projeto anti-engenheiro Leonardo, a primeira coisa que eu vou fazer é processar o Estado. Você está fazendo a lei para mim. Não é pela... Você entendeu o que eu achei errado na lei? A lei, ela é ótima. Né? O nome eu não gostei. Então, 2 coisas. Primeiro, não está começando agora essa questão de lavagem de dinheiro com Um filho de funk. bandido. E, na verdade, baile funk, se a gente lembrar até porque o Tim Lopes foi morto, foi porque ele estava investigando o baile funk. Então, isso é muito antigo. Inclusive, não só lavagem de dinheiro em baile funk, mas pedofilia também em baile funk. Sim. E ele foi morto exatamente, né? Por quem? Aí, voltando na sua pergunta. O nome da lei, ela é lei número, tá lá, pode abrir o site da Câmara, 2625. Se eu falasse, gente, eu vou aqui falar pra vocês a proposta da lei 2625, ninguém tá me ouvindo mais. Então, o nome, ela não é anti-Oruan, é um nome fantasia, igual o McDonald's, não é McDonald's, é Arcos Dourados. Sim. Até porque não é o McDonald's de verdade. Né? Então, assim, tá lá na nota Arcos Dourados. Eu comi Arcos Dourados? Não, eu quero comer o McDonald's, mas o nome é Arcos Dourados. Então, a lei, ela não chama anti-Oruan. Assim como a gente, sei lá, o pacote anticrime, o pacote alguma coisa. As leis, as leis que estão mais populares, elas costumam ter uma nomenclatura para ficar fácil entendimento para as pessoas. Então, por que anti-Oruan? Porque exatamente a personificação do que eu quero combater. Não que o Oruan não possa fazer um show. Se você pegar e ler a lei toda, ela não menciona Oruan nem Mauro em nenhum capítulo, em nenhuma página, em nenhuma linha da lei. Né? Então, a gente usou esse nome como nome fantasia, mas a lei não fala isso. Inclusive, se o Oruan vier para São Paulo, a lei passar, for sancionada, enfim, e ele fizer um show e ele assinar que ele, assim, né, a lei, é isso que a lei visa. Você vai fazer um contrato com o artista e o artista vai falar que ele não vai fazer apologia. Se ele assinar, ele pode fazer o show. O próprio Oruan. Se ele descumprir a lei, ele paga 100% do cachê. Ou seja, ele vai ter prejuízo, porque ele já pagou o show, já pagou a estrutura, e ele vai ter que devolver aos cofres 100% do recurso. Então, é exatamente esse o corpo da lei. Teve esse nome para todo mundo entender o teor da lei sem ter que explicar, porque você tem que explicar para as pessoas não querem ouvir. É que isso pode causar um problema ruim. Por exemplo, logo depois que você fez essa lei te projetou bastante. Chamou muita atenção. É uma lei muito boa, ela tem que existir mesmo, está de parabéns, aliás. Só que, por exemplo, teve um idiota lá que quis surfar na sua onda, um tal de Boulos. Aí ele fez a lei anti-velho da van. Eu nunca na minha vida vi um projeto de lei tomar notificação lá da sua... Como é que chama? Notificação da comunidade? Notas da comunidade. Eu nunca tinha visto isso na história. O cara fez uma lei baseada em fake news.
né? Porque a lei dele era o seguinte, não sei se você chegou a ver o projeto de lei dele. Então, não pegou, porque eu não cheguei a ver. O projeto de lei que ele fez o vídeo era o seguinte, qualquer empresa que financiasse atos golpistas, primeiro, o que é ato golpista? Não sei. Qualquer empresa que financiasse direta ou indiretamente... então qualquer empresa que financiasse o MST também? Então, Que maravilha! A lei até ficou boa, hein? mas é que o MST é golpe do amor. Aí pode. Então. Aí não tem problema. Então ele deveria chamar Lei Anti-MST, então. Então, só que aí quando ele fez anti-velho da van, lá esqueci qual o nome que ele fez porque, de acordo com ele, o velho da van, pelo menos é isso que dá a entender, teria financiado atos golpistas. E não existe nenhuma prova disso. Até onde se sabe, ele não financiou. Ele Só fez, que ele concorda- fez um PL pra investigar. Tipo, meio que não faz sentido. Né? Você concorda que ele, no final das contas, com esse projeto de lei, ele acabou sujando o nome de uma pessoa? É que não tem como sujar assim, mais o nome do Uruan. Não Mas no pegou. caso- É que assim, não pegou. E também, enfim, aí o velho da van vai lá e rebate, enfim. Entende? Porque essa lei, por exemplo, antes, eu nem vi falar essa do velho da van. Agora, do Oruan, as pessoas às vezes nem conheciam o Oruan. Muitas pessoas falam, nossa, eu não conhecia o Oruan. Tá. Nossa, realmente é isso mesmo. Eu precisava dar vida a uma lei que, se ela não tivesse vida, ela talvez não iria pra frente. Entendi. E eu dei vida a ela o suficiente para que 150 vereadores protocolassem, mais de 30 vereadores aprovassem, e mais de 5 cidades já sancionado. Então, essa lei já é sancionada, por exemplo, em Cuiabá. Já é lei sancionada pelo prefeito. Não, do ponto de vista de marketing, esse nome foi genial. Só que na utopia, que eu imagino, nenhum projeto de lei deveria vir com o nome de um cidadão. Assim, a não ser que fosse alguém morreu, tá, alguma coisa assim, que você tá usando pra homenagear. Mas não como exemplo, assim, de algo ruim. Na minha utopia, Gente, mas desculpa, eu entendo. mas assim, alguém que sobe no palco, que faz apologia, que canta o hino do Comando Vermelho, não merece o menor respeito. Não, ele não merece. Então, pronto. Mas, então, por eu fiz exemplo, certo. Qual- É lei anti-Oruan mesmo, reforço aqui. Ele não merece nosso Mas, respeito. por exemplo, Se fosse uma pessoa ainda ele bata. Por exemplo, o velho da van não concorda, doidinho e tal, mas, pô, cara, né? Não, beleza, mas ok. Né? Ele é um empresário, ele gera emprego, principalmente pro sul. Tem cidade que vive muito das lojas dele. É uma pessoa que realmente, pô. gera emprego. Agora, o Oruan gera o quê? O Oruan gera pobreza. O Oruan gera criminalidade. Então, a pessoa que gera isso não merece respeito. Não, eu entendi, mas assim, você acertou. Mas, por exemplo, o Guilherme Boulos errou. Ele botou né? Então, ele botou o nome de uma pessoa. Não, o Guilherme Boulos erra em tudo. Sim. Aliás, se você permite me falar, queria até que você me explicasse se existe essa postura, se você percebe essa postura dos políticos. Por exemplo, eu vou ter que fazer, eu vou te pedir uma licencinha, eu vou ter que fazer um parênteses sobre o Guilherme Boulos por causa desse vídeo que ele acabou de fazer. Não sei se você viu o vídeo que ele lançou ontem nas redes sociais dele. Guilherme Boulos, ele é meio sindicalista e meio opção, né? Ele é. Ele sempre acompanha de perto. Ele sabe tudo. Não, vamos lá. O Guilherme Boulos, ele é o Albert Einstein brasileiro. Ele resolveu os grandes problemas do Brasil. Né? Então, por exemplo... É um grande matemático. Não, os vídeos que aparecem pra mim do Guilherme Boulos são sempre assim. Por exemplo, o Guilherme Boulos resolveu o problema da construção civil. Né? Sim. Ele foi lá no estado e ele descobriu a bioconstrução. A bioconstrução que o Guilherme Boulos quer colocar no Brasil inteiro, para quem não sabe, é a construção chamada construção de pau a pique. Tá? A construção de pau a pique, elas são madeiras, você usa madeiras entrelaçadas, por exemplo, com cipó, e para não passar vento, chuva e tal, você reveste você tampa com argila, com barro. Tá? Isso existe há pelo menos 12 mil anos. Quando as pessoas começaram a fazer esse tipo de casa, existia a mamute tigre dente de sabre no mundo. E ele quer fazer isso. Voltar. No Brasil, ele quer voltar. Mas tudo bem, não Mas deu ele certo. quer mesmo, exatamente, ele quer as pessoas nessas condições. Eu É o que ele sei, quer, eu tenho isso certeza. até é genuíno. Eu tenho certeza. Mas aí depois eu fiquei muito feliz porque ele resolveu o problema da água no Brasil. E dos aluguéis também. Nós vamos chegar nele. Ele resolveu o problema da água, porque ele descobriu a cisterna. A cisterna que o Boulos descobriu e ele quer fazer em todo o Brasil tem pelo menos 5 mil anos que a gente usa a cisterna. Quando a primeira cisterna foi feita, não existiam pirâmides no Egito. Tá? E ele descobriu agora, né, o gênio. Quer dizer, e toda a história da humanidade, que a gente começou a se agrupar, né, como sociedade, as pessoas descobriram que em certos lugares não chove o ano todo. Então tem que guardar a água quando chove para usar quando não chove. Animal faz isso com alimento. Ele nunca viu a parábola da formiga e da cigarra. Boulos nem isso nunca viu. Né? Mas
Tudo bem, o Boulos, ele é um cara que ele tá evoluindo. Ele descobriu, por exemplo, o problema da segurança pública. O problema da violência no mundo, no Brasil. É o garoto incel. Ele fez um vídeo que o problema da violência no Brasil é o garoto de 15 anos que fica na internet falando mal de mulher. É o incel. Ele fez um vídeo pra explicar. Ele fez. Gente, você não viu esse vídeo? Eu não tô... Olha, eu achei maravilhoso. E eu consumir mais esse conteúdo de qualidade. Não, maravilhoso. E ontem, ele fez um vídeo explicando. Ele já descobriu o problema dos aluguéis no Brasil. Porque o aluguel tá caro. O aluguel estar caro é culpa do Airbnb. Porque as pessoas agora, em vez de alugar por mês para as pessoas mais pobres, elas estão alugando por dia. Então o que acontece? Eu, por exemplo, eu ia passar o final de semana lá em Bangu, na periferia de Bangu. Eu tava querendo passar o final de semana lá no Rio de Janeiro. Tava pensando em passar na Paraisópolis, Itacoaxetuba. Eu queria passar o final de semana em Itacoaxetuba. Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. Só que agora as pessoas lá estão alugando pro final de semana, né? E não tem mais... Tem muito turismo lá, né? Tem muito turismo nessas regiões, né? E ele quer fazer restrições ao Airbnb, como tentaram fazer ao Uber, por exemplo, aqui no Brasil. Então, essa galera, tudo que facilita a sua vida, a esquerda, ela quer destruir, tá? Sempre. E só pra explicar pro Boulos, que nunca abriu um livro na vida dele, nunca estudou, isso que ele tá propondo de restringir o Airbnb foi feito em Nova York e foi feito em Lisboa. Em Nova York, não diminuiu o preço dos aluguéis e aumentou o preço dos hotéis. Em Lisboa, diminuiu o turismo. As pessoas não iam mais pra lá porque não achavam lugar pra ficar no Airbnb. Então, a estupidez dessas pessoas é absurda. Por que eu tô falando tudo isso, tá? Porque você vê, o que eu tô percebendo? O Boulos tá tentando emplacar alguma coisa, mas ou ele é burro demais, ou ele tem certeza que quem vota nele é burro demais. De duas, uma. Pra ele colocar essas propostas. Eu acho que as duas. Pode ser. Um pouquinho de cada. Pode ser. Ela disse que eu sou esquerdista. Não, ele teve que construir agora. Não, beleza, você não é. Mas, por exemplo, eu não vejo ele preocupando com os problemas do povo. Por exemplo, quando ele fez esse projeto anti-velho da van, ele viu, pô, a Amanda fez sucesso, vou fazer igual ela. Você percebe os políticos que eles estão fazendo isso? Eles querem aparecer e não resolver o problema das pessoas? Ah, sim. A gente viu isso na última eleição. Gente, o Marçal, assim, pelo amor de Deus, ele não sabia absolutamente nada de São Paulo. Ele não sabe nada, enfim, de política. Pode ser bem de investimento, não sei como que... Mas ele fez o Iron Man, você fez o Iron Man? Não, mas eu fui pra Aparecida durante 7 dias a pé, depois que eu ganhei a campanha. 201 dias caminhando. Você foi daqui até lá em 7 dias? Tá, é uma rota de Mogi a Aparecida, 201 quilômetros, dá 35 quilômetros por dia. Eu acho que eu ia levar umas 7 semanas. Tá louco. Depois que eu terminei a campanha, fiz minha promessa de campanha, então fui a pé pra Aparecida 7 dias. Não é um Iron Man, mas eu fui quase lá. Mas enfim, as propostas do Marçal são totalmente desconexas com a realidade. Mas viralizava. O bonde, você não acreditou na processo que ele ia fazer o teleférico, né? Não, o teleférico e o prédio de 1 quilômetro. E o prédio de 1 quilômetro. Assim, um prédio alto e tal, enfim, tenho nada contra até, mas essa é a solução de São Paulo. Muito menos um teleférico, vai ligar da onde pra onde, né? Ele se espelhou em algumas cidades que realmente fazia sentido, Medellín, né? Fazia um sentido ali. Que não tem, vai ligar da onde pra onde, né? Não tem o menor cabimento, mas... Ele não tá preocupado em resolver, ele não tá preocupado pra propor algo que de fato fosse viável. Porque ele tá preocupado no like. Então é isso. Hoje em dia, se a gente não comunica muito bem o que a gente quer, que é bom, a gente não consegue ter apoio. Né? Se eu fizesse a mesmíssima lei, mesmíssima, eu não falasse nada, e se eu não desse um exemplo do que eu quero combater, talvez a lei não estaria hoje aprovada em 30 cidades. E para aprovar isso nacionalmente, o que sabe? Você teria que fazer alguma parceria com o deputado federal? Isso foi feito também, porque como que as leis funcionam, né? A Constituição, ela divide as 3 esferas, então cada coisa é competência de um. Era então, para ser, né? É na prática ali, né? No livrinho verde. Então, enfim, a nível municipal, para proibir que a prefeitura pague os shows, cada cidade tem que propor, tem que protocolar e tem que sancionar. Para que o Estado não pague esse show, porque pode pagar, a gente faz um show público, ele pode ser pago pelo Estado, pelo município ou pela União. Então, para que ele não seja pago com o dinheiro do município, o vereador vai lá e tem que protocolar nas 5.500 cidades do Brasil. Para que o Estado não pague o deputado estadual. Aqui o deputado estadual Guto Zacarias também protocolou essa lei a nível estadual.
E em Brasília, o deputado Kim Kataguiri também protocolou essa lei, e ele teve apoio de mais de 40 deputados que pediram a coautoria. O Kim falou que ele desconhece, assim, algum outro projeto que teve tantos coautores. Coautores é o deputado falar assim, pô, também quero, porque isso aqui é muito legal, coloca meu nome aí também. Então, se o Kim já tem isso 40, sei lá, um mês, talvez agora já tenha 50. Pô, se ele já tem quase 50 coautores, ele já tem 10% de pessoas que não só vão votar, mas que vão influenciar outros, porque esse projeto também é interesse deles que seja aprovado. Então, isso, tem um cadeia, corpo né? lá, é uma cadeia, e dá uma pressão no Gumó, dá uma pressão na CCJ grande, ó, 40 deputados vão ficar lá, ó, vamos a esse projeto. Então, é muito provável que esse projeto passe a nível estadual, municipal e federal. Esse seu projeto, ele tem uma importância que eu não sei se você até chegou a perceber, que é o seguinte, até onde eu sei, imagina, se eu vou comprar eu como Estado, vou comprar um computador, eu faço uma licitação e as empresas me oferecem pelo menor preço. Só que se eu quero contratar a Amanda Vettorazzo, artista, vamos supor que se eu fosse artista, só existe uma Amanda Vettorazzo. Não dá pra eu fazer cotação. Sim. Então, como que geralmente eles fazem? Eles pegam as 5 últimas notas, alguma coisa assim, certo? Sim. Você pega a sua talk show. Só que um artista que faz apologia ao crime, a gente acredita que ele está sendo financiado pelo crime e provavelmente está sendo usado para lavagem de dinheiro. Sim. Então, as notas dele provavelmente têm valores muito maiores Sim. do que vale. Realmente vale. Então, quer dizer, o Estado ainda ele vai ser roubado de novo. É verdade. Porque ele vai pagar um valor que não é de real. mercado que não é de mercado. Que não é de mercado, exatamente. Porque se ele está sendo usado para lavagem de dinheiro, estão pagando um valor muito maior Sim. para ele. Então tem até essa importância, não sei nem se vocês chegaram a enxergar Sim, isso. não, é verdade, não tinha. Muito bom. Mas tem essa Você importância. não é esquerdista, não. Eu pessoalmente ofendido. Ficou ofendidinho, né? Eu me sinto pessoalmente ofendido. Né? Porque eu falo assim, eu não gosto de me colocar em caixinha. Então todo mundo fala, pô, você é direita, você é libertário. Eu não gosto de me colocar em caixinha. Mas falando, eu não sou retardado pra ser de esquerda. Boa, Entendeu? boa.